No nosso estudo podemos usar vários tipos de véu, como por exemplo esse de seda e vários outros tipos de tecido. Esse tecido de seda, ele dá uma leveza muito grande à dança. Precisa de uma destreza bem grande das mãos. Ele também dá um pouquinho de eletrostática e a gente já tem que se acostumar a isso. E dá uma conotação bem leve à dança. É muito difícil de encontrar e é um tecido um pouco caro. Esse é o crepe, que já usamos um pouco arredondado nas bordas, uma borda arredondada e uma reta quando dançamos com 2 véus. Quando dançamos com um véu só, isso pode ser a escolha, que ele seja um véu retangular ou arredondado. Esse véu já tem uma textura um pouquinho mais rígida e abre um pouquinho mais, formando uma meia-lua quase completa, diferente do véu de seda, que tem um pouquinho do trabalho parecido com ginástica rítmica. Ele forma uma faixinha às vezes, mas é muito suave. Esse aqui já é um pouquinho mais duro realmente, para um outro tipo de trabalho. O véu de gazar, ou musseline furtacor, é um véu com uma combinação de vários fios. Podem ser 2 ou mais fios com cores diferentes, mas sempre tem uma que prevalece. É um véu que ele tem uma textura bastante diferente da seda e mais parecida com crepe. Portanto, ele abre bem mais. Se a gente quer fazer um trabalho com véu duplo também, ele é bem interessante. Também eu uso ele da forma arredondada, e é uma sugestão, de forma que ele forme uma meia-lua. Então, em cima é reto e embaixo arredondado. Também posso usar esses véus retangulares. Para medir o véu no corpo, é importante ressaltar que fique em partes livres, ou seja, que seja maior a largura do véu do que a sua altura. Também é importante ressaltar que aqui embaixo, com muita facilidade você vai pisar no véu. Então é bom tirar um pedacinho, por exemplo, com a altura que eu tenho, sou baixinha, é importante tirar 10 centímetros, 15 centímetros da largura normal do tecido de 1,40 m. Ou seja, para 1,60 m de altura, eu uso 2,30 m por 1,30 m. Isso pode servir um pouco de referência. Também é usado pouco no Brasil e mais na Europa esse tipo de véu, que é o véu de papel. Bem usado também para véu duplo. Também usado arredondado nas pontas. É um véu que é bem pouco transparente, assim como a seda, e diferente dos dois de gazar e crepe, que são mais transparentes, e dá um efeito um pouco mais rígido, abrindo bastante quando a gente dança. Quando usamos os 2 véus ao mesmo tempo, no véu duplo, por exemplo, é interessante usar 2 véus do mesmo tipo de tecido, porque eles têm um caimento e um peso muito específico. Então, quando fazemos alguns movimentos com ambas as mãos, colocamos a mesma força nas duas. Caso contrário, se utilizamos 2 tecidos diferentes, isso vai parecer um pouco estranho, tá? Ou teremos que colocar, então, forças muito diferentes em uma mão e na outra, o que é bastante difícil de se fazer. Além de que em momentos que giramos e tentamos pegar os véus, a coisa pode complicar um pouquinho mais. Então, na minha opinião, é importante usar 2 véus do mesmo tecido. É relevante no trabalho com véus, inclusive a costura feita no véu. Se trabalhamos com uma costura no lado reto e 2 no lado arredondado, teremos 2 vantagens. Uma é que o véu abra quando giramos, porque existe mais peso na parte externa. E a outra é que se fazemos isso, podemos sentir um pouquinho a diferença. E se queremos ver ainda a diferença, é importante fazer com 2 linhas discretamente diferentes.